A gente vai debater esse assunto agora e já começo dando boa noite aos nossos analistas, Caio Junqueira, que está aqui comigo. Quem está aqui com a gente hoje, o nosso convidado também é José Fux, repórter especial do Estadão. Muitíssimo boa noite, seja muito bem-vindo, Fux. E Felipe Moura Brasil, aqui do outro lado, com a gente também na tela. E eu vou começar com você, Felipe, já vim caminhando até aqui para a gente falar um pouco a respeito dessas manifestações que a gente tem visto em diversas regiões do país. A gente viu aqui em São Paulo teve, Brasília também, Florianópolis, aí no Rio de Janeiro também teve. Queria muito a sua visão sobre esses atos que estão se concentrando em algumas capitais do Brasil. Na verdade, eles já vêm ocorrendo, né, desde o segundo turno das eleições, em alguns momentos específicos. Hoje, os manifestantes aproveitaram esse feriado da Proclamação da República e fizeram mais esse ato em frente aos quartéis, muitos quartéis do Exército aí, como por exemplo ali no setor militar urbano em Brasília também, onde houve uma concentração grande de manifestantes. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kenzo, boa noite a todos. Em primeiro lugar, é sempre bom lembrar que manifestações pacíficas, ordeiras, legítimas, elas são absolutamente naturais, fazem parte da democracia. E não há um grande problema em si, isoladamente, em setores da sociedade se indignarem, se revoltarem, sem qualquer prejuízo aos demais compatriotas, com a vitória eleitoral de quem quer que seja. Nesse caso é a vitória do Lula, obviamente, como apontei ao longo de anos e anos de trabalho, há uma série de questões que merecem crítica, tanto na figura individual do Lula, quanto no seu partido, quanto em todos os governos do PT, assim como há também elementos negativos em Jair Bolsonaro, no seu grupo político e no seu governo. Então, também seria natural que houvesse manifestação se Jair Bolsonaro tivesse vencido a eleição. O problema é quando as pessoas começam a bloquear estradas que atrapalham o direito de ir e vir dos seus compatriotas e não aqueles que são alvos das suas críticas. Então, rodoviárias pararam, voos tiveram de ser cancelados, alimentos foram perdidos, medicamentos não puderam passar, tudo isso por causa de bloqueio de estrada, como acontece há anos e anos, e a gente precisa repudiar esse tipo de recurso. Isso aconteceu logo após a eleição. Essas manifestações que a gente viu na reportagem agora, elas já são um pouco diferentes. Então você tem algumas que são feitas em frente a quartéis e aí há pedidos de intervenção militar, ou seja, pedido de golpe de Estado. E aí também não dá para entrar nesse rol de manifestações democráticas em que as pessoas estão simplesmente protestando contra adversários contra os quais elas têm críticas. Elas estão pedindo que o país volte a um estado de exceção, em que, da última vez que aconteceu, pessoas foram perseguidas, autoridades foram caçadas, houve perda, inclusive, da liberdade de expressão, que muitos dos bolsonaristas dizem defender, num conceito muitas vezes deturpado. Houve torturas, houve desaparecimento de corpos, além de assassinatos. Então, tudo isso foi muito grave quando houve uma ditadura militar no Brasil. Então, que se queira voltar para qualquer coisa parecida disso, já é algo que merece todas as nossas críticas. E quando se vai para a porta do quartel para pedir que as Forças Armadas intervenham depois de uma corrida eleitoral que o participante perdedor aceitou participou, foi à TV, debateu, etc., mas perdeu, aí já é demais, né? E é isso que a gente está vendo acontecer. Pode ser que haja pessoas que se manifestem da maneira mais legítima, mas a gente tem que repudiar aqueles que estão pedindo golpe de Estado, que é estimulado, inclusive, né, por muita gente aí que tem influência sobre esse nicho bolsonarista, muita gente, inclusive, que faturou alto aí ao longo do governo Bolsonaro, que está confortável em outros países, ou que são pessoas assim mais abastadas e que poderiam sair do Brasil em caso de necessidade se aqui se instaurasse algum regime de exceção. E a gente precisa deixar claro também que ser patriota não é vestir simplesmente as cores da pátria, isso é roupagem do patriotismo. O patriotismo é algo muito maior e que dá muito mais trabalho. Por exemplo, acompanhar as nuances do debate político ao longo dos 4 anos, quando o Senado teve a oportunidade de investigar ministros do Supremo Tribunal Federal, a começar pelo senhor Dias Toffoli, que era o presidente da corte na época. Quem não quis, quem foi contra, quem barrou essa iniciativa foi simplesmente a família Bolsonaro. Então, quando não se quer investigar ministros do Supremo pela via constitucional, na raiz,
porque se está preocupado em melindrar um determinado ministro que, na época, segurava a investigação sobre o filho do presidente Flávio Bolsonaro, que havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por desvio de dinheiro na Alerj, né, num processo que depois também foi varrido para debaixo do tapete, assim como o do Lula. E aí, depois de uma derrota eleitoral, se quer um golpe de Estado, quer dizer, a coisa está errada. Por que não estavam lá na raiz, como eu estava, pedindo a investigação do ministro do Supremo? De repente, as coisas teriam mudado, inclusive pela abertura do inquérito das fake news, que só depois veio a atingir os interesses bolsonaristas. Então, há muita hipocrisia também, e isso precisa ser devidamente exposto. Inclusive, houve ministros do Supremo, só para concluir, e nós vamos poder falar mais a respeito disso na pauta sobre as manifestações internacionais, que votaram contra a reversão da jurisprudência sobre a prisão em segunda instância, quando a família Bolsonaro já não queria mais saber de defender a prisão em segunda instância. Então, teve ministros que votaram pela prisão em segunda instância e que são igualmente atacados. Então, é preciso agir de acordo com aquilo que se prega, e muita gente não está fazendo isso. Felipe, eu vou de você agora, da sua análise agora, sigo aqui para o José Fux, o repórter especial do Estadão, que é nosso convidado aqui no Arena CNN. Fux, é importante essa lembrança agora, o Felipe Moura Brasil trouxe bem claramente a nossa memória agora, todos esses fatos que aconteceram, né? E assim, queria muito a sua leitura a respeito desses atos, né? A gente sabe que protestar por conta da derrota do seu candidato é legítimo, pode ser democrático. Agora, pedir o fechamento do Congresso, né? Pedir intervenção militar, isso é golpismo, isso é ato antidemocrático. É importante sempre a gente ressaltar isso, né? Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Boa noite, Felipe, Caio. Boa noite a todos. Eu assino embaixo aí de todas as considerações, todos os comentários aí do Felipe, uma leitura claríssima aí do quadro. Agora, vocês falaram em centenas de manifestantes, eu acho que a gente pode dar uma multiplicada nisso por alguns milhares, né? Quando a gente vê o grupo de pessoas que está se reunindo em diferentes capitais do país, são mais do que centenas. É um conjunto de pessoas alentado. Eu acredito que há, sim, uma parte destes grupos que defende realmente a intervenção militar, o que, de fato, torna aquela manifestação antidemocrática e sujeita à intervenção, à repressão nos termos da lei, tá certo? Mas eu tenho a convicção de que tem muita gente engrossando esses grupos que não está necessariamente na mesma sintonia. Eu acredito que ao longo da campanha eleitoral houve uma percepção de um grupo grande de cidadãos, muito maior, inclusive, do que eventualmente parte destes grupos que estão se reunindo, que ficou insatisfeito com a administração pelo Tribunal Superior Eleitoral, com apoio do Supremo Tribunal Federal, das manifestações do grupo alinhado com o presidente Bolsonaro, né? Acho que houve essa insatisfação, acho que isso perdura, isso vem se acentuando, inclusive, englobando jornalistas renomados que estão entre os principais profissionais do país, como José Roberto Guzzo, que hoje é o publisher da Revista Oeste, mas é também colunista de uma série de publicações no país, de primeira linha, inclusive o próprio Estadão, o Augusto Nunes, que é um profissional que foi um dos principais jornalistas da Revista Veja no seu auge, entre outras funções diversas que ele desempenhou de alto nível e nas principais publicações do país, e que também reforçam essa mesma percepção
de que houve excessos da justiça na colocação, na repressão, digamos assim, nas restrições impostas à liberdade de expressão no país, prejudicando principalmente o grupo alinhado com o presidente Bolsonaro. Então, eu acho que esse caldo de indignação que se forjou neste grupo de pessoas e referendado por profissionais, como eu citei agora, como o Guzzo, o Augusto Nunes, o próprio jurista Ives Gandra, o cientista político Fernando Schiller, o empresário Salim Matar e outros deste naipe, que também têm a percepção de que houve excessos contra a liberdade de expressão no país, isso acaba reforçando a indignação e levando pessoas a se juntar a essas manifestações, sem que elas estejam alinhadas com a defesa de propostas como uma intervenção militar. A gente tende a colocar todo esse pessoal num caldo classificado e classificá-los como lunáticos, né? É uma forma confortável de você simplesmente se afastar do problema e desclassificar tudo o que está acontecendo nessa categoria de lunático. Mas, na verdade, para tentar entender o fenômeno, eu acredito que a gente tem que ir um pouco além desta forma de enxergá-lo, sabe, Kenzo? Fux, obrigado pela contribuição.